Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso baseado no livro As Regras do Jogo, as 5 leis universais de Bashar explicadas de um jeito que você finalmente vai entender. Olha, para a gente poder acompanhar essa jornada juntos, o livro As Regras do Jogo está disponível para download gratuito, tá? O link fica aqui na descrição. E, poxa, se você sentir que esse conteúdo pode clarear a mente de mais alguém, gestos simples como curtir, comentar e se inscrever, tudo isso ajuda demais essa mensagem a voar mais longe. Fechado? Então, vamos começar! Para a gente começar, eu queria contar uma história. Uma que, olha, eu tenho quase certeza que vai soar bem familiar. É um caminho que muita, mas muita gente mesmo percorre e que infelizmente quase sempre acaba em frustração. Que tal a gente fazer um pequeno exercício aqui? Deixa eu tentar descrever uma experiência que talvez você já tenha vivido. Vamos ver se eu acerto. Geralmente tudo começa assim, né? Com uma pontinha de curiosidade. A gente ouve falar da tal lei da atração, de repente um amigo comenta, você vê um vídeo, um post, e aí acende aquela luzinha, sabe? Opa, isso é interessante, quero entender melhor o que é isso. Só que aí é que a confusão começa a se instalar. Você vai pesquisar, todo empolgado, e logo de cara, pá! Aparece um termo tipo vibração energética. Fica meio vago, né? Mas tudo bem, você pensa, vamos lá, vou continuar. Aí você clica em outro link, abre outro material, e o que aparece? Frequência quântica. A coisa já começa a ficar um pouco mais, sei lá, complicada, mais abstrata, né? E aí, para fechar com chave de ouro, você dá de cara com um negócio tipo matriz cósmica. Pronto. Nesse ponto, aquela curiosidade inicial já virou um ponto de interrogação gigante na sua cabeça. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa simplesmente desiste. Vem aquele sentimento, aquela vontade de fechar a página e pensar, quer saber? Isso não é pra mim, não. Ou é complicado demais, ou, sei lá, talvez eu que não tenha a capacidade pra entender. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de fracasso não precisa ser o fim da linha? E se o problema nunca foi você? Porque, olha, eu preciso te falar uma coisa muito, muito importante sobre tudo isso. A culpa não foi sua. Vou repetir, a culpa não foi sua. Se você já se sentiu assim, se já desistiu, a responsabilidade não é sua. É fundamental que isso fique muito claro na sua mente antes da gente seguir em frente. É aqui que a gente encontra a verdadeira raiz do problema, sabe? A informação em si ela é valiosa. O problema é como ela é entregue. Muita gente usa a palavra difícil, conceito abstrato, parece que o objetivo é mais parecer inteligente do que realmente ajudar. A solução é o oposto disso. É usar palavras simples, exemplo prático. O objetivo tem que ser um só: ser útil. Ponto final. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Para fazer diferente. Para ser parte da solução e não do problema. E essa nossa jornada rumo à clareza, ela começa agora. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que vai ser a nossa guia aqui. Pensa o seguinte, a vida vem com um manual de instruções. Só que tem um detalhe, esse manual, por algum motivo, nunca te entregaram. É tipo quando a gente compra um aparelho novo, sabe? Um celular, uma TV. A gente nunca lê o manual, né? A gente já sai apertando os botões, tentando adivinhar. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes a gente empaca, fica frustrado. Aí, quando não tem mais jeito e a gente finalmente pega o manual, vem aquela sensação, era só isso. Nossa, era tão simples. Então, a vida é exatamente assim. Ela também tem as suas regras, os seus botões que fazem tudo funcionar direitinho. Ela veio, sim, com um manual. O grande problema é que ninguém entregou ele pra gente. Nem nossos pais, nem a escola, ninguém. E a gente fica aí a vida inteira tentando adivinhar como as coisas funcionam. Pois bem, este nosso material, baseado no livro As Regras do Jogo, se propõe a ser exatamente isso, um manual de instruções que sempre esteve faltando. E as diretrizes principais desse manual a gente chama de As Regras do Jogo. Basicamente, são 5 leis universais que, quando a gente finalmente entende, a gente para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar a favor dela. E aqui tem um ponto super importante, tá? A gente não está falando de crença, de religião, de nada inventado. Essas leis são só descrições de como a realidade já funciona. Pensa na lei da gravidade. Você não precisa acreditar na gravidade. Se você soltar um objeto, ele vai cair. Simples assim. As leis universais funcionam do mesmo jeito. Não importa se a gente acredita nelas, se a gente conhece, elas simplesmente estão operando. Viver sem conhecer essas regras é como nadar contra a correnteza num rio bem forte.
sabe? Você se esforça, se debate, gasta uma energia absurda e quando vê, mal saiu do lugar. É um cansaço que não leva a lugar nenhum. Agora, imagina que você entende para onde essa correnteza está te levando. Aí o jogo vira completamente. Você para de brigar com a água e começa a usar a força dela a seu favor. O esforço diminui, a viagem fica mais suave e você chega aonde queria ir de um jeito muito, mas muito mais fácil. Então, ao embarcar nesta jornada com a gente, existe uma promessa. Quero que você tenha uma visão bem clara do que pode esperar no final desse processo todo, de aprender e, claro, de aplicar tudo isso. Esse conhecimento, ele vai te ajudar, primeiro, a entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem na sua vida. Vai te ajudar a parar de se sentir sem rumo ou em confusão, a ter mais clareza do que fazer quando as coisas não saem como esperado. E o resultado disso tudo, você vai começar a ver coisas acontecendo que antes pareciam, nossa, impossíveis. E para tudo isso acontecer, só tem um pré-requisito. Uma coisinha bem simples. Mente aberta. Só isso. Você não precisa jogar fora nada do que você acredita hoje. A única coisa que eu peço é, esteja disposto a ouvir, a refletir e, o mais importante de tudo, a testar isso na sua própria vida. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Aquela sensação de que existe um segredo, alguma coisa que todo mundo parece que sabe, menos você? Então, esse segredo existe, de verdade, e você está prestes a descobrir qual é. A gente se vê no próximo encontro.